sobre o assassinato da adolescente Tainá. 4 jovens são suspeitos, os policiais são acusados de praticar tortura e 1 ano depois o crime ainda é um mistério. O Domingo Espetacular teve acesso a 4 depoimentos que podem mudar os rumos da investigação. Tainá Adriane da Silva, 14 anos, uma adolescente bonita, extrovertida. Estudava e trabalhava como manicure. Ela foi vítima de um crime brutal no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Na noite de 25 de junho de 2013, Tainá foi vista pela última vez. Uma câmera de segurança registra a jovem descendo a rua, a caminho de casa. Repare, ela é seguida por um homem. Ele nunca foi identificado. A 200 metros dali fica outra câmera de monitoramento, mas nenhuma imagem da adolescente ou do homem foi gravada neste ponto. Por isso, a polícia acredita que Tainá foi abordada na entrada deste terreno. 1 ano depois, a nossa equipe volta até esse terreno aqui, onde ficava o parque de diversões, onde trabalhavam os 4 acusados. Uma faixa aqui, cadê os direitos humanos para a família da Tainá? Aqui, o que restou de uma coroa de flores e coisas que ficaram ainda daquela época. Para a família, a dor ainda está muito presente. A mesma bagunça. A gente acorda chorando, a gente vai dormir chorando, a gente lembra dela ainda, a dor é como se fosse ontem. A gente não consegue entender ainda que passou 1 ano. A falta do Tainá, cada dia que passa, ela aumenta mais. 2 dias depois que Tainá desapareceu, uma denúncia anônima levou os policiais até 4 funcionários do parque. No dia seguinte, o corpo foi encontrado com sinais de asfixia e violência sexual. Os 4 rapazes confessaram que estupraram e mataram Tainá. Onde vocês mataram ela? Aqui? Foi perto da trave aqui, ó. Mataram como? Hã? Mataram como? Foi com... assim, com o braço, uma gravata. Sérgio Amorim da Silva Filho, hoje com 22 anos, Adriano Batista, 24 anos, o irmão dele, Ezequiel Batista, 22 anos, e Paulo Henrique Camargo Cunha, 25 anos, foram presos. Mas uma reviravolta na investigação mudou o desfecho do caso. A perita Jussara Joekel examinou o local do crime e concluiu que a adolescente não havia sofrido estupro. Ele estava com as vestes ordenadamente alinhadas no corpo, o que é incompatível de violência tanto física, no sentido de luta, de embate corporal, quanto de violência sexual. Ela foi morta por asfixia através do cadarço do tênis. A partir daí, os 4 acusados voltaram atrás, mudaram o depoimento e afirmaram que confessaram o crime sob tortura. Quando eles estavam segurando a plástica na cabeça, eles enchiam o tapa pra cara, mas tapa, às vezes burro pra cá, daí burro pras costelas e chute pras costelas. Então, mas só que eles me acordaram no choque. Me deram mais umas 30 porradas mais ou menos na cara, cotovelado, e batia com os cacetetes, saíram na cara da gente, na cara, né? Assim, batia no corpo inteiro, cara. O Ministério Público do Paraná pediu a prisão de 21 pessoas, entre elas 14 policiais civis, todos acusados de tortura. Então existe mais do que uma convicção pessoal do promotor, existe os chamados indícios suficientes de autoria e materialidade. Esta autoria e materialidade decorrem das provas testemunhais, das provas das vítimas, decorre dos laudos e decorre de outros elementos, dentre os quais, por exemplo, a apreensão de máquina que serviram para dar choque por parte de um dos policiais, que à época foi apontado como tendo feito em certos lugares os choques. Esta semana voltamos a procurar a perita Jussara Joekel. Ela manteve as declarações do ano passado. Nós temos a tranquilidade de que o nosso trabalho foi feito da maneira correta, seguindo a padronização de procedimentos.
Todos os exames que foram solicitados desse caso, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal continuam realizando. Os 4 funcionários do parque passaram de criminosos a vítimas e agora respondem em liberdade pela morte de Tainá. Está demorando demais e tudo faz com que a família sofra muito, porque a cada dia que passa são informações que são passadas que não são verdadeiras e que só fazem a gente sofrer mais ainda. A morte da menina Tainá. Você vai ver agora os depoimentos exclusivos que podem mudar o rumo da investigação. O Domingo Espetacular revela como vivem os acusados pela morte da menina Tainá e como está a apuração da denúncia de tortura contra os policiais que trabalhavam no caso. Um assassinato. 4 acusados em liberdade. Aí chegamos lá, né? Uma denúncia de tortura. E um inquérito contra 21 pessoas, entre elas 14 policiais civis, 2 PMs e 2 guardas municipais. O advogado. Leonir Batiste é procurador de justiça e coordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado de Curitiba. Para ele, há provas de que os 4 jovens confessaram o assassinato de Tainá sob tortura. Eu quero acrescentar ainda que, à época, as vítimas de tortura, os 4 rapazes, disseram que, inclusive, sofreram tortura mediante a imposição de sacos de lixo, tipo saco de lixo na cabeça, e, por coincidência ou não coincidência, mas sacos de lixo da mesma natureza, da mesma espécie, daqueles descritos por eles, inclusive foram, à época, apreendidos em lugares aí vinculados exatamente às pessoas acusadas por tortura. Quando foram presos no ano passado, os 4 acusados passaram por 3 delegacias. As sessões de tortura teriam acontecido nos 3 momentos. Já existe um processo contra policiais e contra outras pessoas acusados de tortura, notadamente da delegacia de Colombo, posteriormente em outro momento na delegacia de Araucária e até mesmo em Campo Largo. São 3 situações em que a denúncia, isto é, a acusação do Ministério Público contra policiais e outros, são por tortura. Sobre a morte de Tainá, o Ministério Público, através de e-mail, informou que não se pronunciará sobre o caso. Entre os acusados de tortura está o delegado Silvan Rodinei Pereira. Ele ficou preso durante 4 meses. O senhor cometeu algum tipo de tortura com os 4 acusados da morte da Tainá? Nem com esses 4, nem com nenhuma outra pessoa. Eu não participei e eu acredito que o Ministério Público sabe a verdade, que eu não participei. O delegado relembra o encontro com os 4 acusados de matar Tainá. Eles perfilaram à minha frente e eu fui perguntando um por um qual a participação que eles tinham. E eles foram me contando. E eu não tive dúvida de que eram eles, mas o principal, o que era mais importante, é que eles estavam ali se identificando, para mim, sem nenhuma lesão, sem nenhum tipo de tortura física ou psicológica, com policiais à volta, com as portas abertas, com pessoas assistindo ali, porque a delegacia toda ela é muito improvisada. Aí eu falei, tudo bem, mas... O Domingo Espetacular teve acesso a vídeos exclusivos que você acompanha agora. São depoimentos de testemunhas que podem mudar o rumo das investigações mais uma vez. Não se permite as pessoas irem lá. Este religioso, que faz trabalho social em cadeias, afirma que os jovens não foram torturados. O senhor ouviu barulhos de agressões, gritos, máquinas de choque, algo que pudesse sugerir a prática de tortura? O senhor conhece a delegacia lá? Muito pouco. Então deixa eu explicar naquela delegacia. Todas as paredes daquela delegacia é comprensado, não é material. Qualquer tipo de tortura, qualquer grito, escutaria lá fora. O senhor presenciou algum dessas pessoas, desses policiais, agredindo algum preso? Não, nunca. No mesmo depoimento, ele diz que logo depois da prisão, os rapazes confirmaram para ele
que mataram Tainá. O mais pequeno, que é o Adriano, apontou para o Sérgio, que estava no meio. Aí o Sérgio quis questionar. Eu disse, não, Sérgio, fica tranquilo, você vai poder falar, eu não sou polícia, eu sou pastor, eu quero só orar pela verdade. Aí eu perguntei pro Paulo, que o Paulo é o mais grandinho, um branco. Ô Paulo, quem que matou a Tainá? O Paulo apontou pro meio também, porque ele estava na outra ponta, pro Sérgio. Daí eu falei, Sérgio, é 2 contra 1. Ele falou, não, mas eles também têm participação. Não tinha ninguém que trouxe. Presos que já estavam nas delegacias para onde os 4 rapazes foram levados têm outra versão dos fatos. Os depoimentos deles serviram de base para a denúncia de tortura feita pelo Ministério Público. Este homem é um dos detentos. Ele foi ouvido no ano passado pelo GAECO e confirmou a tortura. Daí foi me tirado pra fora, né? Tiraram pra fora tudo direitinho, né? Daí eles escutavam, né? Dando soco, né? E os guardas municipais, o que você viu que eles fizeram lá? O guarda municipal, o que nós vimos chegar e batia, né? Os dois? Olha, ia um só. O outro ficava no canto. Vendo? Vendo. Tá, um batia como? Bateu uma vez ou bateu várias vezes? Dava chute, né? Vinha com aquele choque, né? Vai, viu quem se matou, filha da mãe, né? Quando os rapazes apanhavam ali, eles apanhavam muito, eu digo assim, eles gritavam alto, assim, ou era uma coisa mais, tipo, segurava o grito, assim? Era... Depois a GAECO veio e mandou nós... Em maio deste ano, o mesmo homem falou à justiça, mudou o depoimento e disse que foi instruído a dizer que houve tortura. No GAECO lá eu falei, né? Que eles mandaram falar, na verdade, né? Do guarda municipal, do Patrick, né? Mas foi conversando com nós, né? Não foi essa versão que o senhor deu aqui hoje? Não, foi outra versão, né? Foi que mandaram falar lá, né? Mas os policiais, o senhor não viu nada, nenhum ato do policial contra eles? Não. Policial, a gente não... né? Tava lá marcado, o da delegacia lotado. Este preso da delegacia de Alto Maracanã também prestou depoimento ao GAECO no ano passado e afirmou que os jovens sofreram abuso sexual. Só fui ver o fato à noite, inesperado só, que eles estavam na sala do menor, preso na sala do menor, onde tem uma salinha separada lá do forró e da outra toda, onde eu vi uma cena de sexo oral. Só que até então eu não vi quem que passou essa ordem. Já no depoimento dado à justiça no mês passado... O senhor tomou conhecimento de alguma coisa que aconteceu com eles depois que eles entraram lá na delegacia? Nenhuma. O senhor não presenciou eles sendo agredidos? Ele alega que também foi convencido a depor contra os policiais. Daí eu falei assim, não posso fazer isso porque vai ser injusto eu fazer isso com os policiais, porque eles não fizeram isso. Aí ele falou pra mim assim, não, cara, é melhor pra você, porque senão as consequências podem vir pra você. Eu sou perito criminal. Neste depoimento à justiça, quem fala é Brasil Viana Neto, o médico legista que fez o exame de corpo de delito nos 4 jovens. O exame foi no dia 1º de julho do ano passado, depois das supostas sessões de tortura. Tinha queimadura por choque? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Algum deles apresentou fratura em nariz? Não, eu não vi naquele momento do exame. Eu não vi nenhuma lesão por queimadura por corrente elétrica no exame. As contradições se acumulam, as dúvidas aumentam. O caso Tainá se transformou na investigação de 2 crimes: o assassinato da adolescente e a tortura contra presos, ambos por enquanto sem solução. Desde que as denúncias de tortura vieram à tona, os 4 acusados pela morte de Tainá foram colocados no programa de proteção à testemunha. Hoje, eles vivem sob a tutela do Estado. Eles são levados por um local chamado Pozo, uma casa, passam a viver ali. Logicamente, o aluguel da casa é provido pelo Estado, logicamente é provido também a comida e a vivência mais imediata, e ao mesmo tempo se busca realocá-los na vida normal, ou seja, que eles passem a trabalhar
que eles melhorem, se aperfeiçoem estudando quando for o caso. É assim no caso desses rapazes, como no caso de quaisquer outros. Depois de 4 meses na prisão, os acusados de tortura passaram a responder ao processo em liberdade. Entre eles, o delegado Silvan Rodinei Pereira, que iniciou a investigação da morte da adolescente. As pessoas passaram a defender as suas teses e não passaram mais a procurar a verdade. Tanto é que esses 4 elementos não foram mais investigados. Entendeu? Se focou tudo na questão da tortura, de que nós tentamos criar um factoide para encobrir outras pessoas. Um ano após a morte de Tainá, o caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios do Paraná. O delegado da Divisão de Homicídios responsável pelo caso, Dr. Cristiano Quintas, não quis gravar a entrevista, mas numa conversa informal, diz que pediu sim a prorrogação do prazo de mais 30 dias para apurar um inquérito. Já são 2.400 páginas. As diligências continuam sendo feitas diariamente. Para a família, uma única certeza. A Tainá não tá mais viva, a Tainá não volta mais.